Por que franquias multimídia são tão populares e lucrativas nos dias de hoje? Vou falar um pouquinho nesse canal sobre diversos aspectos dessa grande indústria, tanto do ponto de vista mais analítico e de mercado, como também do ponto de vista de quem está recebendo aí do lado do consumidor. Espero que vocês gostem. As franquias de mídia, dessa forma, relacionadas a indústrias, né, a práticas de mercado, apareceram pela primeira vez nas décadas de 1920 e 1930, principalmente por meio de alguns personagens-chave, mais notavelmente o Mickey e a Minnie, no curta Steamboat Willie de 1928, da Disney, claro. E depois esses dois personagens famosíssimos iriam ser desenvolvidos mais na franquia oficialmente denominada Mickey Mouse and Friends. Nesse comecinho também teve os Looney Tunes, que são aí os personagens do Pernalonga, Papaléguas, essa galera aí, da Warner, e também da DC, Super-Homem, Mulher Maravilha e Batman, alguns super-heróis, claro, famosíssimos aí das páginas ilustradas da DC Comics. No entanto, foi somente após a Segunda Guerra, no final da década de 50, que esse fenômeno de franquias multimídia começou a ter mais popularidade. Duas franquias que tiveram muito sucesso, que realmente começaram a lançar essa ideia de franquia, né, multimídia, foram James Bond, baseado na série de 12 livros do Ian Fleming, sobre o agente 007 no Serviço Secreto Britânico, e também o inovador programa de TV de aventura e ficção científica de Gene Roddenberry, claro, Star Trek ou Jornada nas Estrelas. Um dos primeiros programas e produtos audiovisuais a explorar a temática da exploração espacial, do contato com diferentes espécies, enfim, com diferentes galáxias e mundos, naves, né? E também prevendo algumas inovações tecnológicas. Muito interessante isso. Realmente, na época, foi um marco, né? Inclusive, do ponto de vista social, de primeiro beijo interracial e várias outras questões muito interessantes. Aí, no início dos anos 60, o grupo Toho Group, distribuidora japonesa, lançou King Kong vs Godzilla, em 1962, na verdade, um spin-off do King Kong original de 1933. Foi o segundo filme japonês de maior bilheteria da história na época. Esse sucesso continuaria a inspirar muitos remakes e variantes de King Kong ao longo das décadas e até hoje. Inclusive, há 2 anos a gente teve aí o Godzilla vs Kong, que pessoalmente não achei um filme muito bom, mas o fato é que é impressionante você ter até hoje reinterpretações e homenagens, produtos criativos que têm suas origens lá nos anos 30. E aí veio a década de 1970, uma década altamente produtiva e dourada para o cinema, onde filmes como Poderoso Chefão e Uma Nova Esperança, o primeiro da saga Star Wars, foram lançados. Esses também serviriam de base para novas trilogias super amadas e também como base de franquias que foram extremamente bem recebidas. Saga Star Wars até hoje. Esses exemplos um pouco antigos evidenciam a importância e o papel do cinema, da mídia fílmica, em dar vida a histórias que antes estavam impressas ali no 2D, passando-as para o formato de 24 quadros por segundo, né, para a película em movimento. Logo, o cinema estaria transformando a cultura pop para sempre. Porque, embora anteriormente houvessem apresentações ao vivo, teatro, ópera, adaptadas de obras literárias, foi realmente a tela do cinema, a tela grande do cinema e mais tarde a televisão doméstica, aliada do cinema em muitos aspectos, especialmente do ponto de vista cultural, né, foi a tela grande que espalhou cenários icônicos e personagens identificáveis, legendários para públicos mais amplos. Então, além de aumentar a acessibilidade a produtos culturais e artísticos tão dinâmicos como filmes, né, longa-metragens, o cinema também ofereceu uma nova forma de consumo de mídia e conteúdo, que foi a experiência coletiva. Essa experiência coletiva de ir ao cinema com seus amigos, com sua família, foi, ao mesmo tempo, algo hipnotizante e mainstream, uma coisa mágica, mas também acessível. Porque antes, literatura e ler romances era uma coisa, assim, em grande parte, para a elite. Era uma atividade um pouco mais para, né, quem tinha acesso a livros, ali, a literatura, a educação. As histórias em quadrinho eram um pouquinho limitadas ao prazer individual dos consumidores, dos leitores, comparando com filmes. Então, a força cultural, tecnológica e psicológica da sétima arte iria incorporar profundamente alguns arquétipos no inconsciente coletivo, dando lugar e vida a muitas histórias, cenários e personagens lendárias. É importante notar o quão foi importante, como base, os livros, os romances, os textos literários, né? Muito antes das peças do Shakespeare serem adaptadas em centenas de filmes, paródias, spin-offs literários, até no mangá, por exemplo, o próprio Shakespeare já estava incorporando inúmeros contos e histórias da era clássica à renascentista, notadamente em Romeu e Julieta, Júlio César e Macbeth. Alguns clássicos da literatura, como E o Vento Levou e Orgulho e Preconceito de Jane Austen, inspiraram filmes homônimos de sucesso. Também, por exemplo, O Mágico de Oz, de 1939, da MGM,
que lançou a carreira da Judy Garland, que na época tinha só 16 anos, e foi uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos, também foi um filme adaptado de um livro infantil de 1900, de um escritor chamado L. Frank Baum, mudando para sempre os gêneros de terror e suspense. Mais tarde, responsáveis também pelo rebranding do feriado do Halloween foram os romances góticos Frankenstein, de Mary Shelley, de 1818, e Drácula, de 1897, do escritor Bram Stoker. Esses ícones literários famosíssimos, do monstro de Frankenstein e do Conde Drácula, difundiram um nível absurdo de misticismo na imaginação do público ao longo das décadas. Provocaram a criação de inúmeros produtos multimídia. Só o Conde Drácula já apareceu em mais de 200 filmes. Esse número de 200 filmes de um personagem que já apareceu em milhares de outros produtos criativos e artísticos só perde para o Sherlock Holmes. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas, o famoso romance de Lewis Carroll de 1865, teve um longo circuito. Primeiro chegou aos palcos do West End, no Reino Unido, como musical, e depois serviu famosamente como base para o filme da Disney de animação em 51. E depois levou a vários programas de TV, jogos, como por exemplo, só um exemplo, Madness Returns, de 2011, da EA, da Electronic Arts, e ainda mais spin-offs. A Alice foi celebrada mais recentemente pelo Tim Burton, em Alice no País das Maravilhas, de 2010, o longa, e também na sequência desse longa, Através do Espelho, né, Through the Looking Glass, em 2016, com um elenco de primeira linha, incluindo Johnny Depp, Helena Bonham Carter e Alan Rickman. E ainda sobre adaptações literárias, a gente não pode esquecer como os contos de fadas tradicionais forneceram uma fonte muito importante de inspiração para os longas da Disney, permitindo que o estúdio construísse uma marca, né, usando as temáticas de magia e esperança. Alguns exemplos notáveis de fontes da Disney incluem A Pequena Sereia e a Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, que serviram para os filmes da Pequena Sereia e para Frozen, A Bela e a Fera, de Madame de Beaumont, Cinderela e Bela Adormecida, de Charles Perrault, e Branca de Neve e Rapunzel, dos irmãos Grimm. Até mesmo Ursinho Pooh não é original da Disney. É baseado num livro de A.A. Milne e é o personagem mais valioso do conglomerado da Disney, né, superando o Mickey Mouse. Então, de fato, na história do entretenimento, mídia, do setor cultural, dos setores, as adaptações literárias, livros, desempenharam um papel fundamental em reviver essas narrativas. Essas interpretações novas permitiram que mais consumidores pudessem experimentar essas narrativas em novos formatos. Muitos consumidores talvez nunca tinham ouvido falar, por exemplo, do texto original, e aí foram conhecer o texto original, a fonte. Dessa forma, adaptações incentivam ainda mais criatividade e inovação. Mas também é importante ressaltar que essas adaptações pegam emprestado, né? Mas muitas vezes já estão no domínio público, esses produtos, essas histórias, então tudo bem. E é claro que essa tendência de adaptar em cima de adaptação, de seguir construindo em cima de mundos já existentes ad infinito, né, seria uma tendência que iria se intensificar muito na nossa era contemporânea. Isso nos leva à primeira grande resposta à pergunta: por que franquias multimídia são tão populares? A diversidade multimediática acaba por enriquecer ainda mais franquias. Através de mais adaptações, mais vozes são expressas, mais elementos e nuances são exploradas, né, de um determinado mundo. Então, essa atenção renovada adiciona camadas de imenso valor cultural e criativo a uma obra, garantindo, assim, um legado e uma memória que vão perdurar. A importância dessa explicação não deve ser diminuída, né? O papel cultural e a razão cultural para a existência e a popularidade de franquias multimídia. Vou argumentar um pouquinho sobre como esse fenômeno de franquias multimediáticas, multimídia crescente, pode também ser atribuída mais diretamente a razões econômicas, comerciais e tecnológicas, especialmente a partir das grandes mudanças digitais trazidas pela internet nos anos 90. Mesmo assim, essas razões contextuais de mercado em última análise, que eu vou colocar, remontam ao aumento do valor cultural do produto, pois esse aspecto está mais próximo das emoções dos consumidores. E para finalizar essa parte 1 desse vídeo, eu vou falar sobre a década de 80, que continua a trazer grandes sucessos de bilheteria, que mais tarde se estabeleceriam como franquias multimilionárias e até multibilionárias. Star Wars, de George Lucas, continuou a cativar o público por meio de The Empire Strikes Back, em 1980, e Return of the Jedi, em 1983, que expandiram esse universo, consolidando o potencial cultural e comercial dessa franquia maravilhosa, inclusive por meio da produção de histórias em quadrinhos, mais livros, mais jogos e muito a venda da mercadoria desses personagens, enfim, de figurinhas de ação, de brinquedos, né, dando origem a uma febre sobre os sabres de luz dos Jedi e do Darth Vader também. Virou febre as máscaras e fantasias
e inúmeros brinquedos voltados à saga Star Wars. Também popularizada na década de 80 foi a franquia também de Lucas, Indiana Jones, que teve como estrela e protagonista o Harrison Ford, e os robôs da franquia Transformers, que conquistaram o mundo através da série animada de TV, quadrinhos e uma linha de brinquedos também. Esses títulos continuariam a prosperar em vários outros lançamentos subsequentes, né? Eles iriam continuar havendo muito sucesso de recepção. Também teve a franquia Teenage Mutant Ninja Turtles, as Tartarugas Ninja, que estreou como uma história em quadrinhos em 1984 e foi rapidamente desenvolvida numa série de TV, expandindo-se com uma variedade de filmes, videogames, figuras de ação e também mercadorias, enfim, no varejo, conquistando o público. Outras franquias super populares dessa década incluem Masters of the Universe, com o He-Man como protagonista principal, né, que foi uma série de fantasia e ficção científica muito popular dessa década, e também Ghostbusters, que ficou conhecida como uma franquia que mistura ação, comédia e o sobrenatural, com aquela musiquinha muito famosa, né, a música tema. Então esses são apenas alguns exemplos de franquias de mídia que marcaram essa década e demonstraram o inegável poder e influência, né, a potência que tinha a narrativa cross-media storytelling, as narrativas que pertenciam a diferentes formatos de mídia e também do merchandise, das mercadorias de varejo que foram criadas a partir desses produtos criativos originais. Vou parar por aqui esse vídeo, no próximo, parte 2, falar sobre tudo a partir dos anos 90, a importância dos consoles, dos games nessa produção de franquias, desenvolvimento de franquias ao longo das décadas e a importância da internet para a proliferação, a disseminação e as tecnologias ali mais imersivas e dinâmicas com console em casa, as plataformas, né, videogames da quinta geração, como que foram importantes nesse desenvolvimento de franquias multimídia até os dias de hoje. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.